Sabemos que os policiais são designados a protegerem a sociedade combatendo o crime e, consequentemente, os criminosos. Bom, isso pelo menos é o que deveria acontecer, mas infelizmente em alguns casos, os policiais acabam esquecendo ou ignorando por completo as suas funções e dessa forma se envolvem até mesmo com criminosos, infringindo completamente a lei e, consequentemente, tendo que pagar por suas atitudes. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver policiais flagrados se relacionando com detentos. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo e clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora vamos lá pra gente ver quem são esses policiais que foram flagrados se relacionando com detentos. As autoridades do condado de Lauderdale, nos Estados Unidos, obtiveram um mandado para a diretora assistente de correções Vicky White, acusando-a de permitir ou facilitar uma fuga. White, que é funcionária veterana, estando há 25 anos trabalhando no gabinete do xerife, supostamente teria ajudado um suspeito, chamado Casey White, de fugir. Apesar do mesmo sobrenome, eles não são parentes. Aos seus subordinados, Vicky disse que estava levando Casey White para uma avaliação de saúde mental no tribunal e deixou a prisão com um suspeito algemado na viatura. Câmeras de segurança mostraram a viatura com Vicky dirigindo e o suspeito entrando também no veículo. Os dois acabaram sumindo e ficaram desaparecidos. As buscas se iniciaram e o carro foi encontrado abandonado em um estacionamento e, segundo as investigações, tudo indicava que o suspeito teria fugido assim como Vicky. A investigação mostrou que Vicky vinha organizando e, digamos que, mexendo seus pauzinhos para que o suspeito desse fuga do local. Após alguns dias fugindo da polícia, Casey White acabou sendo identificado pela câmera de segurança de um lava-rápido e a polícia iniciou uma perseguição. Infelizmente, nessa perseguição, Vicky acabou perdendo sua vida, mas Casey foi capturado novamente e sentenciado à prisão perpétua por conta da fuga. Um vídeo feito de dentro de uma prisão na Escócia acabou registrando o momento em que um prisioneiro identificado como Kevin simplesmente se encontra dentro de sua cela com a que seria diretora do presídio, e o mais bizarro é que ele a beija ali mesmo. Os dois se beijam e até mesmo entram pra dentro da cela a fim de não serem vistos enquanto se relacionavam. Logo depois do beijo, ela sai rapidamente e vai embora. Aparentemente, ela teria ido ao local somente para ver e beijar seu namorado detento. Tudo acabou sendo gravado pelas câmeras de segurança do local. A situação, que já durava alguns meses, acabou sendo descoberta pelas autoridades e a diretora, além de ser suspensa do seu cargo, foi condenada à prisão. Kevin foi transferido para uma outra cela de segurança reforçada. Em Singapura, essa policial foi flagrada por uma câmera de segurança no momento em que, em uma sala isolada, ela leva um detento e, trancados lá dentro, eles começam a se beijar e namorar ali mesmo. Alguns colegas de trabalho que já estavam desconfiados da mulher e implantaram uma câmera escondida em uma parte da cela. Sendo assim, eles puderam flagrar ela juntamente com o prisioneiro se beijando e tendo relações. Segundo informações, ela ainda tentava se justificar dizendo que havia sido forçada pelo detento. Mas, como podemos ver nas imagens, nada disso aconteceu, ela acabou sendo afastada e o detento punido. O pior de tudo é que, de acordo com informações da internet, a agente penitenciária era casada. Existem várias fotos dela com sua família na internet, sendo assim, provavelmente ela perdeu o emprego e também a sua família.
Uma enfermeira que trabalhava dentro de uma prisão nos Estados Unidos foi pega em flagrante ao se relacionar com um prisioneiro local. Segundo informações dos policiais que investigaram o caso, tudo começou com a enfermeira conhecendo e começando a levar fotos para o detento. Os dias então foram passando e dessa forma a relação crescendo. A enfermeira ficou tão apaixonada que o detento aproveitou disso para manipulá-la. E dessa forma ela começou a traficar drogas fora da prisão para ele. A enfermeira foi flagrada e presa após descobrirem toda a relação entre eles. A desconfiança veio quando perceberam a proximidade da mulher com um detento que era considerado perigoso e agressivo. Além disso, ela já havia solicitado por diversas vezes encontros com ele a sós em uma sala do presídio usando a desculpa de que iria examiná-lo. A partir daí, uma certa desconfiança começou. A investigação se iniciou e tudo foi descoberto. Uma juíza da Argentina foi filmada por câmeras de segurança dando um beijo em um homem condenado à prisão perpétua por ter tirado a vida de um policial. O beijo aconteceu na sala de visitas de uma penitenciária na cidade de Trelew, no sudeste do país. A juíza que beijou o preso chama-se Mariel Soares. Ela integrou uma turma de juízes que condenou o próprio detento que ela beija nas imagens, o Christian Bustos. Bustos foi condenado por tirar a vida de um policial em 2009 e o seu julgamento foi em 2021. Mariel foi um dos votos contra a pena de prisão perpétua. O STJ da Argentina publicou uma nota afirmando que a juíza teria feito um requerimento para encontrar o réu na sala em que ele estava, o que de fato é estranho, afinal se trata de um réu com alta periculosidade, mas em nenhum momento desconfiaram que seria na verdade um encontro íntimo. O STJ ainda afirmou que estava investigando o caso para entender o porquê do beijo e qual o tipo de relação entre os dois. Segundo informações, a juíza foi afastada e provavelmente será indiciada pela irregularidade. Uma policial foi flagrada por um colega de trabalho no momento em que saía da cela de um prisioneiro, sendo que não deveria estar lá. Eles estavam de plantão no presídio até que chegou o horário de descanso e refeição do policial, que resolveu fingir que havia saído. Ele se escondeu e com seu celular conseguiu registrar o momento em que a policial deixa a cela do detento após passar algum tempo lá dentro. O companheiro de plantão desconfiou da situação após um comportamento estranho da policial e pelo modo no qual ela insistia para que ele saísse do local para comer algo. Segundo algumas informações, o vídeo feito pelo homem foi entregue às autoridades e uma investigação ainda maior começou a ser feita para saber melhor sobre essa relação proibida que teve um fim. A policial foi afastada e o presidiário teve que ser transferido de presídio. Uma agente correcional da Califórnia foi condenada à prisão por ter relações sexuais com um presidiário enquanto ela estava trabalhando. A situação fica ainda mais bizarra quando se descobriu que ela fazia isso na frente de outros detentos. Tina Gonzalez, que tinha 27 anos na época, foi presa depois que funcionários do escritório do xerife do condado de Fresno receberam uma denúncia sobre seu relacionamento com um prisioneiro. De acordo com a reportagem, Gonzalez foi acusada de abrir um buraco em seu uniforme para facilitar seus encontros íntimos e teria tido relações com o recluso em frente a outros 11 presos por algumas vezes. Segundo a investigação, Tina não mostrou nenhum remorso do que ela fazia e ainda confessou 3 crimes que havia cometido. Dentre eles, o de ter relações sexuais com detento, lhe oferecer drogas de forma escondida e ainda entregar o aparelho celular. Ela foi condenada a 2 anos e 7 meses de prisão, sendo que 7 meses seriam em regime fechado e os outros 2 anos em liberdade condicional.
Dois policiais, no caso um homem e uma mulher, foram flagrados através de uma câmera em que o próprio policial colocou no momento em que se relacionavam sexualmente na sala de uma penitenciária. Nas imagens podemos ver o policial posicionando a câmera de maneira escondida. Logo depois a mulher chega, eles então conversam e começam a trocar carícias. Uma relação então se inicia e depois de alguns minutos ali no ato, a mulher se veste e vai embora. De alguma forma, essa gravação que foi feita pelo homem acabou vazando. E dessa forma, os dois acabaram sendo descobertos. Com a repercussão do caso, os dois foram afastados de seus respectivos cargos até que houvesse uma investigação para apurar os fatos. Um motorista da polícia de Daytona Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, foi flagrado no momento em que conduzia uma detenta e simplesmente fez uma proposta bem ousada para ela. Nas imagens é possível ver o motorista indo até o local em que a detenta estava no interior do carro e fazendo a proposta indecente para ela, onde pedia um encontro em troca de que ela teria facilidades dentro da prisão ou poderia até mesmo ser solta. A detenta, surpreendentemente, não acreditou na palavra do policial, sendo assim, ela não aceitou a proposta. Em seu depoimento mais tarde, além de se defender pelo que estava sendo acusada, ela também acabou revelando e expondo a situação desagradável com o motorista. De forma escondida, então, tudo foi investigado e através das câmeras de segurança do próprio veículo, tudo foi comprovado. Ele acabou sendo afastado do cargo e condenado à prisão por abuso. Uma agente penitenciária apaixonada se deu mal ao ser descoberta por seus companheiros de equipe em uma situação bem inusitada. Sabemos que os agentes penitenciários estão ali para tomar conta, vigiar e evitar uma rebelião entre os presos. Porém, nesse caso, a agente, que não deveria ter nenhum tipo de relação com nenhum detento, acabou se apaixonando e deixando essa paixão tomar conta até mesmo do seu senso. A relação era usada a favor do detento, que obtinha informações privilegiadas sobre revistas e eventos que aconteceriam na prisão. Tudo através dela, que felizmente foi descoberta e obviamente ela perdeu o emprego. A agente, de 23 anos na época, acabou se envolvendo com um prisioneiro 2 anos mais novo, que havia sido condenado por roubo e tráfico de drogas. Na investigação ficou claro que o detento se aproximou e manipulou a agente para que ela se apaixonasse e assim ele pudesse tirar proveito e ter benefícios com esse relacionamento. Uma agente penitenciária chamada Chanelle começou a gerar desconfiança em seus amigos policiais por conta de sua relação com alguns detentos. Chanelle parecia muito próxima de alguns presidiários que ali se encontravam, algo que não era muito comum e por isso uma investigação escondida começou. Nessa investigação foi descoberto que a agente seduzia os detentos e até mesmo dormia com alguns deles dentro das celas. Alguns dos prisioneiros recebiam celulares escondidos para que pudessem conversar com a agente, e nas mensagens é possível ver áudios dela falando sobre os encontros e os seduzindo. Don't even get me thinking about that because it makes me so horny. Oh, yeah. Depois das provas adquiridas, Chanelle foi chamada a uma sala pelos investigadores da polícia que primeiramente a questionaram sobre o fato. Ela então se fez de inocente. We're notified of a possible improper relationship between you and Jacob Parker. I don't know anything about it. Have you talked to him on any jail phone calls or anything like that? Não. Mas quando os policiais reproduziram as mensagens e a mostraram todas as provas, ela percebeu que sua casa havia caído. Bastou apenas lamentar pelo ocorrido e, claro, pagar na justiça.
Uma agente de detenção do condado de Fulton, nos Estados Unidos, enfrentou mais de uma dúzia de acusações depois de ser acusada de comportamento inadequado com o detento. Kawana Jenkins, de 36 anos na época, teve 2 acusações de contato sexual indevido com o detento, 5 acusações de violação do juramento por um agente público, 2 acusações de conduta imprudente, 2 acusações de crueldade com os reclusos e uma acusação de obter e dar ao recluso item proibido sem autorização. Ao perceber a conduta estranha e diferente da agente e através do depoimento de um dos detentos, a polícia abriu uma investigação e descobriu tudo. No fim das contas, ela acabou sendo demitida e assim teve que responder por suas acusações na justiça. A noiva de um presidiário recluso no Texas, Estados Unidos, foi vítima de abuso por parte de um agente penitenciário. Ao perceber o que estava acontecendo, a mulher entrou em desespero, conseguiu escapar e logo relatou tudo o que estava acontecendo. O agente renunciou ao cargo na expectativa de evitar novos problemas. Em imagens feitas e guardadas pela mulher durante quase um ano, mostra o agente entrando em seu carro para uma suposta conversa e aproveitando disso para acariciá-la de maneira bem íntima. Como a mulher não demonstrou nenhuma reação a princípio, o agente pensou que tudo estava bem. Mas mal sabia ele que ela filmava tudo escondido para acumular provas diferentes. Quando ele menos esperava, a mulher veio a público e expôs toda a situação de abuso que vinha sofrendo nesse tempo enquanto visitava seu noivo no presídio. O caso gerou uma grande repercussão e o agente renunciou ao cargo, mas de qualquer forma ele teve que responder na justiça por seus atos. Um policial foi pego em flagrante através da gravação de uma câmera acoplada ao uniforme de um policial. Nas imagens podemos ver o policial sentado e trancado no banco de trás de uma viatura junto com uma suspeita que estava algemada. Uma outra viatura da polícia que passava no local percebeu a viatura parada ali sem ninguém por perto. Um dos policiais então desceu e foi averiguar a situação. Nesse momento ele abriu a porta de trás, onde ficam somente os detentos, e flagrou o policial bem ao lado da suspeita algemada. Foi descoberto que ele estava ali propondo a ela uma relação íntima, porém ele foi pego em flagrante. Ao se trancar com a suspeita no banco de trás, ele fugiu completamente dos protocolos e não teve nem como se justificar. O policial que o encontrou ainda o questiona e ele, assustado, tenta se justificar. As imagens acabaram servindo de provas e ele acabou sendo afastado da polícia. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijo, bola, falei, tchau.